A graça e a paz, amados. Amém? Uma saudação também aos irmãos que estão em casa. Que a paz do Senhor inunde, invada sua casa, invada seu lar, sua mente, seu coração, em nome de Jesus. Porque sem essa paz nós não vivemos, irmãos. O mundo tem uma paz que não é a paz que vem do alto. Que a paz do alto só Cristo pode nos dar. Não é verdade? Aproveitando essa paz que nós temos, essa paz que desce do alto para nossas vidas, dê uma saudação aqui aos irmãos que estão à direita, que está na esquerda, que está na frente, que está atrás. Dê uma palavra de bênção para ele, porque o Senhor nos abençoou para isso. Apesar que nós não podemos nos abraçar, nos tocar, mas podemos dar uma saudação, né, amados? Diante de todo cuidado que nós estamos tendo, mais bom que a paz do Senhor reine no nosso meio. Amém? Por gentileza, amados, abre uma palavra de Deus aí. Vamos meditar um pouco na palavra. No livro de Atos. Livro de Atos. Depois do livro de João. Atos capítulo 13. Glória a Deus. Atos capítulo 13, versículo 13. No nosso meio aqui não tem uma necessidade de usar a expressão que o apóstolo Paulo usou aqui, pedindo silêncio do local para que a palavra de Deus fosse explanada neste local onde eles estavam. Mas graças a Deus nós estamos aqui desejosos em crescer, em aprender e ouvir a palavra, que a palavra do Senhor ela possa se irradiar ao nosso coração. Amém, amados? Antes de nós lermos, vamos orar? Baixe tua cabeça, feche teus olhos. Você que está em casa também, faça a mesma coisa. Peça que o Papai do Céu, mediante seu Espírito, possa falar contigo através dessa palavra que vamos ler. Soberano Deus e Pai que está nos céus, Pai, mais uma vez somos gratos a Ti por Tua bondade, pelo Teu amor. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado porque assim o Senhor quis e permitiu nós estarmos aqui ouvindo a Tua palavra. Pai, que a Tua palavra, a qual nós vamos ler, Santo Deus, ela possa assim inundar o nosso coração, a nossa mente, possa, Santo Deus, nos dar o impulso de nossa fé diante da Tua presença, Pai, porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Deus, que a Tua palavra possa achar guarita nos nossos corações, que ela possa, Santo Deus, vir nos dar entendimento do caminho dos céus, que ela possa, Santo Deus, aumentar o desejo de Te buscar, porque só o Senhor é Deus. Abençoa nossas vidas, os que estão aqui, os que estão em casa, os irmãos que estão ouvindo a Tua palavra, que o Senhor possa os abençoar de forma tremenda, Santo Deus, que Ele possa sentir o Teu toque neste momento. Pai, nós Te pedimos que aqueles que irão ouvir também um dia, se for a Tua vontade, que eles possam, Deus, também, Santo Deus, sentir o Teu toque, sentir que o Senhor está com ele neste momento. Deus, abençoa nossas vidas. Abençoa a Tua palavra, Pai Santo, que ela é viva e nos dá vida. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Atos, capítulo 13. Todos acharam? Glória a Deus. Atos, capítulo 13, versículo 13. O 13 diz assim, amados, ó. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha. Mas João, apartando-se dele, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia, da Pisídia. E entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhe mandaram-lhe dizer os principais da sinagoga: varões e irmãos, se tende alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo, e pedindo silêncio com a mão, disse-lhe: varões israelitas, e os que temei a Deus, ouvi. Vamos ouvir o que ele disse, irmãos? Então se atenta aí. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo ele estrangeiro na terra do Egito. E com braço poderoso os tirou dela. E suportou os seus costumes no deserto
por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhe por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, lhe deu juízes até ao profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E enquanto este foi retirado, lhe levantou como rei Davi, ao qual também deu testemunho, e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executa toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregando a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: que pensais vós que sou? Eu sou o Cristo? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Varões irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temeis a Deus, a vós vos enviado a palavra desta salvação, para não terem conhecido a os que habitavam em Jerusalém, e os seus príncipes condenaram, cumprindo assim a vontade dos profetas que se lê todos os sábados. E embora não acharam alguma causa da morte, pediram a Pilato que eu fosse morto. E havendo ele cumprido todas as coisas que lhe estavam escritas, tirando-os do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Amém? Deus seja louvado para todos sempre. Amém, amados? Que o Espírito Santo possa assim nos encher com sua palavra. Eu, quando estava lendo, amados, esse texto, eu estava observando como Deus é tremendo no seu cuidado com o seu povo. A promessa que Deus tinha feito de resgatar o ser humano, que é a sua imagem ou semelhança, o propósito que Deus tinha colocado no seu coração de crescer e multiplicar e encher a terra, se cumpriu e o nosso dia tem se cumprido. Vontade e propósito dele. Mas a vontade dele salvar, resgatar o homem da perdição eterna, Deus não mudou. O propósito dele continuou. E o que me chamou mais atenção nesse texto, o cuidado que Deus tinha e tem com o seu povo. A linhagem que ele não mudou. Muitos desviaram porque quiseram, buscaram outros deuses porque quiseram, adoraram deuses falsos porque quiseram, mas Deus não mudou o seu propósito. Quem estava com ele recebeu a bênção. Os agregados que se aproximou, crendo em Deus, também foi bem acolhido pelo Senhor. Conforme diz a sua palavra, Jesus diz o quê? Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E esse texto que nós acabamos de ler, meus queridos, o apóstolo Paulo, podemos dizer que ele já tinha vindo de uma experiência com Deus. O apóstolo Paulo, antes de Saulo, um homem zeloso das coisas concernentes ao judaísmo. Ele era um homem religioso, de forma que ele brigava pelas questões que eram dos seus ensinos. O mais interessante que me chamou foi que, conforme a Bíblia diz, que há caminhos que para o homem parece certo, mas o caminho é o caminho de quê? Caminho de morte. E muitas vezes o nosso coração trilha um caminho que parece ser certo. O apóstolo Paulo, ele levantava essa bandeira. Antes desse fato, de ele entrar em uma sinagoga e pregar o evangelho, anunciar Cristo ressurreto, ele era uma pessoa que perseguia os cristãos. Ele recebeu uma carta do governo romano para que ele pudesse perseguir os crentes onde tivesse para matar. Bem, Jesus disse a respeito da perseguição que iria haver. E ele, esse homem qual nós lemos aqui, que ele estava anunciando na sinagoga, anunciando a reis, a profetas que estavam ali, pessoas que eram conhecedores da palavra, este mesmo
estava perseguindo o crente. Ele ia, segundo a sua carruagem, para Damasco. E no caminho de Damasco, ele teve um encontro com Cristo. Ficou cego por 3 dias. O homem de Deus, Ananias, foi e orou por ele. Disse, vai, porque este homem é um vaso escolhido para mim. E ele, depois dessa experiência, a Bíblia diz que as escamas caiu dos olhos dele. E muitas vezes a escama que existe nos nossos olhos tem que cair. Ele era uma pessoa que conhecia, mas o caminho que estava seguindo era um caminho errado. Era um caminho de morte. Mas Deus, por misericórdia e graça, esta foi a forma dele se converter aos pés de Cristo. Uma luz, o próprio Jesus perguntando a ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso Jesus já tinha sido ressurreto. Eles não estavam vendo mais Jesus, Jesus já tinha sido morto, ao 3º dia tinha sido ressuscitado, mas o Paulo estava indo perseguir os cristãos, e ele teve um encontro com Cristo, e Jesus falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele, no chão, pergunta, quem é que está aí? Ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha que privilégio nosso, irmãos. Não se aveste, não se preocupe se tiver perseguição de alguém lá fora, por causa do reino. Fique em paz, que o Senhor é quem cuida dos seus. É Deus quem cuida dos seus. E louvado seja Deus que ele se converteu. E após ele se ajuntar com os discípulos, ele entendeu qual é a vontade do Pai, de ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Nesse capítulo 13, nós vimos que ele, indo um dia de Perge para Panfilha, ele, nessa viagem, o objetivo dele era a viagem missionária, ele ia pregar o Evangelho. Ele ia anunciar as boas novas, como tinha naquela época pessoas cegamente espiritual, hoje também tem. Pessoas que levantam sua bandeira dizendo assim, eu sou religioso, mas a verdade, no fundo, está faltando alguma coisa. Vocês não entendem? Falta ali alguma coisa. O que é essa coisa? Nós vemos que aqui no texto, o apóstolo Paulo, pregando na sinagoga, há pessoas que eram conhecedores da palavra. Quando ele chegou e sentou quietinho lá, o versículo 15. E depois da lição da lei e dos profetas, lhe mandaram lhe dizer os principais da sinagoga. Os principais, ó. Os principais da sinagoga, varões e irmãos, se tem alguma palavra de consolação para o povo, falai. Os principais da sinagoga sabiam que ele era uma pessoa religiosa, que ele tinha conhecimento da lei. Ele foi, podemos dizer que ele estudou em uma das melhores faculdades da época, bem conhecedor, zeloso, conhecia desde a infância, mas estava no caminho errado. Depois do encontro com Cristo, ele mudou o discurso. Ele mudou o discurso e a Bíblia fala que ele teve muita perseguição por causa do Evangelho. Sofreu naufrágio, tentativa de homicídio contra ele, recebeu pedrada, dormia no relento, era só quente, noites frias, mas pelo amor do Evangelho ele fez isso, porque ele conheceu o verdadeiro Senhor de sua vida. E quando nós conhecemos o Senhor da nossa vida, irmão, nós passamos pelo que passamos. Porque o Senhor é que nos dá força, é o Senhor que nos dá graça. Este mundo para o servo do Senhor não presta, não adianta. O apóstolo Paulo, em sua própria carta, ele diz assim, ó, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus, que tanto me amou. Olha que bênção. Então ele sabia em quem estava crendo. Então nós olhamos assim para a palavra de Deus e diz, olha, um homem que tem uma experiência dessa, que estava, podemos dizer assim, é mais ou menos como se fosse no dia de hoje. Um muçulmano, ele tem a liberdade de, pelo a sequência de vida que ele tem, em seguir a religião dele, o Islã, ele procura destruir pessoas que não têm o mesmo pensamento que ele, a mesma ideia de seguir, a forma de cultuar. Ele acha que ele quer que todos se convertam. E quem não se converter, ele vai e se explode, por exemplo. Né? Ou seja, ele entrega a sua vida pela religião dele. E Deus não quer ver isso. É mais ou menos isso. Então o homem sai, ele era mais ou menos como fosse isso, o Saulo. Saiu para acontecer o que fosse acontecer com ele, ele foi para matar os cristãos.
Mas Jesus disse, olha, Saulo, Saulo, por que está me perseguindo? Não se aveste se tiver alguém te perseguindo, seja na escola, onde for, na rua. Descanse no Senhor, não pague com a mesma moeda. Não pague com a mesma moeda, porque é o Senhor quem tem cuidado de nós. É o Senhor quem cuida de nós. Nós estamos estudando até na EBD, né? Quando a nossa ira quer prevalecer, o Senhor diz, olha, cai fora. Porque a Bíblia diz que o Senhor diz que dele é a justiça, dele é a vingança, pertence a Ele. Pertence a Ele. E nós, lendo aqui o texto, o apóstolo Paulo, ao receber a oportunidade para pronunciar a palavra, se fosse uma palavra de consolo, de conforto para a igreja, ele aproveitou e fez um discurso lindo, que é um dos discursos mais bonitos que eu encontro no Novo Testamento. É de Estevão, antes de ser apedrejado, ele pega lá dos profetas de Abraão e traz até os dias de Jesus, para mostrar que a vontade de Deus, dos judeus, ele não desviou, ele não mudou. Por isso que a palavra de Deus diz assim, ó, se você for iniciar um casamento, inicie com o uso da casa. Se é judeu, case com judeu. Se é cristão hoje, case com cristão. O Senhor não podemos dizer, não aceita casamento misto. E todos que entrou por esse caminho, quebrou a cara. É difícil, mas ele já orientou. E veja, muitos se converteram só em observar essa linhagem. É tanto que lá em Mateus, no capítulo 5, ele fala, Mateus capítulo 1, ele vem falar sobre a genealogia. Sobre a genealogia. Se a gente for observar, lá, ele cita também a genealogia. Estevão, ele veio lá desde Abraão. Abraão trouxe os nossos dias. Foi mencionando Estevão, tanto Estevão quanto o apóstolo Paulo, ele foi lá na raiz. E foi mostrando que Deus não mudou. Ele tinha um objetivo. De Davi nasceu Jesus, que é o Messias. Não mudou a linhagem, não desviou. Continuou no caminho. E aqui no livro de Mateus, no capítulo 5 e 6, diz assim, e Salmão gerou a Rebeca, a Racabe, e a Boaz gerou a Ruth, e a Obed gerou a Jessé, e a Jessé gerou ao rei Davi, e ao rei Davi gerou a Salomão, da qual foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão gerou a Abias. E se a gente vir aqui para o texto de 16, o 15 e 16, e Eliúde gerou a Elezer, e Elezer gerou a Matá, e a Matá gerou a Jacó, e a Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações de Abraão até Davi são 14 gerações, e desde Davi até a reportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, mais 14 gerações. Veja que Deus não mudou, ele teve sua linhagem. E muitos no caminho se perderam. Muitos no caminho se perderam. Nós vimos logo quando Deus começou a tirar o povo do Egito. Deus não intervém nas decisões do homem. Deus deixou que o homem tenha seu livre ato, o homem não quis tomar sua postura de dizer ser senhor do seu próprio nariz. Mas Jesus disse, olha, aquele que não renunciar a si mesmo não entra no reino de Deus. O Senhor das nossas vidas é o Senhor Jesus. É o Espírito Santo que tem que conduzir nossas vidas. E nós vemos que na saída do Egito, o povo vieram, disse, vamos porque nós vamos ser livres, mas no meio do caminho começou a murmurar. Estou com saudade do cominho, do coentro, do alho. Prova todo mundo passa. O sol brilha para todos. A chuva também vem para todos. Mas nosso Deus não muda. Interessante que passa. Na frente o sol vai brilhar para os seus. Para os que servem, para os que adoram. Um dia ele vem. Pode ser hoje, pode ser daqui a um minuto. O dia do Senhor é hoje, o amanhã não nos pertence. Não é verdade? O amanhã não nos pertence. E o texto, ele vem continuando a falar, diante dessa genealogia, o versículo 17 diz assim, ó, o Deus deste povo, de Israel, escolheu os nossos pais e exaltou o povo, sendo eles ainda estrangeiros na terra do Egito.
e com braço poderoso os tirou dela. Isso é o apóstolo Paulo falando aos principais da sinagoga. Pessoas que eram conhecedores de toda a lei, como ele. E o versículo 18, e se suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. O versículo 20, depois disso, quase 450 anos, deu-lhe, deixa eu ver, e depois disso, por quase 450 anos, lhe deu juízes até ao profeta Samuel. Teve um período. E depois pediram um rei. Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Oquis, varão da tribo de Benjamim. As tribos eram fechadas. O povo de Deus veio das 12 tribos de Israel. Deus queria uma nação que adorasse a Ele, que o reverenciasse. É tanto que o povo que nasce, a Bíblia diz que nasce para adorar o Senhor. Mesmo que ele não queira, o coração, a mente, o impulso vai ser para adorar alguém. O único que tem condição de prestar adoração a outro é o ser humano. Quem dá isso é Deus. Quem dá isso é Deus. E as 12 tribos, diante de erros e falhas e pecados, as tribos permaneceram fiel. Houve um período na história que teve uma divisão, 10 tribos para um lado, 2 tribos para outro, das 12. As 2 tribos permaneceram firmes. As 10 tribos se misturaram com povos ímpios, adoraram outros deuses. Quando chegou no momento da construção do templo, o Senhor disse, olha, o que é santo, o que é profano, Deus vai separar. Assim será também no dia que o Senhor chamar os seus. A Bíblia diz em Mateus 24 que ele vai porá um à direita, outros à esquerda, e dirá aos que tiver à esquerda, apartai-vos de mim, maldito, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Mas os que estão à direita, os que são lavados e remidos pelo sangue de Cristo, ele vai dizer, vinde bendito de meu Pai, possuí por herança a terra prometida, que está construída desde a fundação do mundo. Essa é a diferença. Deus não poupou aqueles que procuraram outros deuses para adorar. E as tribos que permaneceram firme, veio a linhagem de Davi. De Davi veio a linhagem de Jesus. E antes de Jesus, veio João Batista anunciando, pronunciando e pregando, preparando o caminho do Senhor. Ele disse, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede nas boas novas. Sede batizado em remissão dos vossos pecados. E no dia que Jesus vai a João Batista para se batizar, para cumprir, João Batista de lá grita e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o meu e o seu pecado. Esse é o Jesus. O que não pecou, e ao terceiro dia ele ressuscitou para a glória do Pai. João Batista disse, eu não sou digno nem de desatar suas sandálias. João Batista reconheceu. Jesus anunciando a sua palavra diante dessa sequência de Deus exaltar o povo no Egito, destruir nações, os 450 anos, os 40 anos de reis, trouxe a Davi, de Davi veio a linhagem que veio Jesus Cristo, mas Deus não mudou. O propósito de Deus alcançar o ser humano foi aprovado por Deus o dia que ele quis. O dia e a hora ele sabia. Mas o propósito não mudou. E hoje nós estamos vendo, amados, profecias se cumprindo do próprio Mestre. Jesus disse, olha, haverá nação contra nação, reino contra reino, haverá pestes, fome, doenças contagiosas seriam essas pestes. E às vezes aos nossos olhos está se cumprindo. A globalização, governo único aí que está querendo trazer aí. Nós estamos vendo a tecnologia se aproximando do ser humano. Será que isso não desperta a gente, não? Isso era para o apóstolo Paulo, que era conhecedor da palavra, que era estudioso, era para ele estar atento. O dia que o Messias chegou, era para ele dizer, olha,
A profecia fala dele. Bora examinar para ver se é mesmo? Depois que o Senhor trouxe a libertação a ele no caminho de Damasco, ele assim, as escamas espirituais caiu e ele começou a enxergar o espiritual. É tanto que o Senhor, ele orava para que o Senhor tirasse um espinho que estava sobre ele e o Senhor dizia assim, olha, a minha graça te basta. Isso é para que você não se exalte pelas visões que o Senhor teve diante de mim. Mas ele procurou servir ao Senhor ali. Ó. Foi fiel. E aqui, ele está desafiando, não desafiando, mas ele está anunciando a verdade. Ele não temeu pela vida dele. Ele não temeu pela vida dele, ele anunciou as boas novas. O versículo aqui, amados, ó. 24. E tendo primeiramente João, foi o que eu tinha comentado com vocês, antes vindo dele pregando a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento, mas João, quando completava a carreira, disse, quem pensais vós que eu sou? Vocês acham que eu sou Cristo? Né? Mas eis que após mim vem aquele que não sou digno de desatar as alparcas. João conhecia, sabia muito bem o que o Senhor estava falando. O versículo 28 diz assim, ó, embora não achasse alguma causa de morte, pediram a Pilato que ele fosse morto. E havendo ele cumprido todas as coisas que dele estava escrita, tirando do madeiro, puseram na sepultura. Aí ele contou até a morte de Jesus. O cenário poderia ser outro. Mas isso aqui é para aumentar minha fé e a tua fé também, irmãos. Morte e tristeza às vezes existe no nosso sentimento. Jesus passou por isso também, sentiu fome, cansaço. Ele passou pelo que passou conosco. Mas uma coisa que ele não passou, sabe o que foi? Corrupção do seu corpo pós-morte. A Bíblia diz que ele ressuscitou ao terceiro dia. E a Bíblia diz que depois da morte se segue o juízo. Mas para ele mostrar que ele é o Salvador do mundo, ele é o enviado de Deus. Ele ressuscitou. Versículo 30 diz o quê? Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Ele anunciou para que aqueles profetas pudessem conhecer que Jesus Cristo era o Senhor. Os principais da sinagoga conhecessem que Cristo era o Senhor. Que muitos estavam fechados. A Bíblia diz que muitos deles creram. Mas teve outros que não creram, não acreditaram, o coração duro. E hoje não é diferente. O que temos que fazer é só anunciar que quem faz a obra é Cristo. Paulo estava fazendo isso. Não temeu por sua vida. Jesus ressuscitou. Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Se a gente for para o livro de Apocalipse, olha que bênção. Apocalipse capítulo 1, versículo 4 a 8, diz assim, ó. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é. Olha aí. Graça e paz. Paz seja convosco daquele que é. Versículo 4 de Apocalipse capítulo 1. E que era. E que há de vir das 7 e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha. O primogênito dos mortos. Olha aí, ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos. Primogênito dos mortos. Glória a Deus. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Olha aí, é o sangue de Jesus que nos lava. É que nos garante a vitória com Cristo. Garante salvação. É o sangue de Jesus. Então, amados, aproveite que o sangue de Jesus está vertido na cruz ainda. A Bíblia diz: se pecou, confesse e deixe. Porque Deus, é diante de Deus que a gente alcança a misericórdia. Aquele que confessa e deixa. O versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. E a ele a glória e poder para todos sempre. E o 7. Eis que vem como as nuvens e todo olho verá. Até os mesmos que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. E ele ainda diz mais, o 8. Eu sou o alfa e o ômega. Isso significa o quê? O princípio e o derradeiro. O princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir o Todo-Poderoso. Deus seja louvado, irmãos. É esse Deus que nós estamos esperando.
É Ele que vai nos arrebatar. É Ele que enviou seu Espírito para nos selar. Vale a pena a gente adorar esse Senhor. O apóstolo Paulo não hesitou. O conhecimento dele era muito mais além do que qualquer um de nós aqui. Mas ele não aguentou quando ele teve um encontro com Cristo. O Espírito Santo dele foi lá e resgatou ele. É o que a Bíblia diz, né? O Espírito Santo de Deus, o Senhor bate na porta, que se alguém abrir, o Senhor entra e faz morada. Nos deixa eleito e nos faz cidadão dos céus. Lavado e remido pelo sangue de Cristo. Amém? Deus em Cristo nos abençoe. Que a sua palavra possa sim ser guardada no nosso coração. Que nós possamos dizer assim, ó, eu tenho um Deus que ressuscitou. Amém? E não tememos o que o mundo ofereça. Deus seja louvado. Ficamos de pé, amados, por gentileza. Deus nos abençoe.